O nosso convidado de hoje é um político que está na estrada, na arena política angolana há mais de 5 décadas. Isaías Sabacuva, antigo presidente da UNITA. Muito bom dia e seja bem-vindo à Última Palavra. Bom dia, Alves. Bom dia para os ouvintes da AMFM. Sabacuva está no tópico das principais notícias nos últimos dias pelo facto de ter apresentado há uma semana formalmente a Fundação Jonas Malheiro Savimbi. Por que razão, em sua opinião, a criação desta fundação gerou muita polémica, muita especulação, tanto entre apoiantes do MPLA como no seio da própria UNITA? Por que toda esta onda de polémica em torno da Fundação Jonas Malheiro Savimbi? Eu também faço essa pergunta. Faço-me esta pergunta. Por quê uma fundação? Aliás, a polêmica não começou agora. A polêmica começou há um ano, quando eu fui ver o Sr. Presidente da República por causa de algum problema que tinha surgido na constituição da Fundação. E eu fui ver o Sr. Presidente da República porque, desde o princípio, segundo os herdeiros do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, o Sr. Presidente da República sabia, disseram-lhe logo depois das exéquias do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, os próprios herdeiros falaram com o Sr. Presidente da República quando foram lhe agradecer o facto de ter permitido a inumação, a exumação e inumação do seu pai, e disseram-lhe que contavam a criar uma fundação. E como sabiam a nossa vivência, os problemas políticos no nosso seio, quando digo no nosso seio, no seio dos angolanos, quiseram transmitir já ao Sr. Presidente da República a sua intenção. E ela disse-lhes que podiam fazer, deviam fazer, desde que não se transformasse num instrumento de lutas político-partidárias. Então, sabendo que o Sr. Presidente é que tinha dado o seu aval, ou seja, já tinha dado o seu aval, quando surgiram dificuldades na consecução deste objetivo, achamos que devíamos voltar ao Sr. Presidente. Portanto, a polêmica começou aí. No fundo, temos de considerar que o nome do Dr. Jonas Malheiro Savimbi na sociedade angolana é, de facto, um nome que traz essas polémicas. Então, é a única explicação que eu encontro. Mas há também desinteligências no seio da própria UNITA. Nós estivemos na cerimónia formal de apresentação da Fundação e não vimos lá nenhum dirigente da atual direção da UNITA. É assim, quando se faz uma conferência de imprensa, e eu estou aqui na rádio, não preciso convocar ou convidar pessoas para vir a assistir a uma conferência de imprensa. Os jornalistas, sim. E nós convidamos os jornalistas. Fiz aos herdeiros do Dr. Jonas Malheiro Savimbi que seria bom que eles próprios estavam presentes. Mas aqueles que quisessem estar presentes também deviam vir, mas tendo em conta a dimensão do espaço onde iríamos fazer a conferência de imprensa. Portanto, eu acho que a ausência de dirigentes da UNITA não pode ser fonte de polémica também. Poderá ser se, no dia do lançamento público da Fundação, não aparecerem. Nós vamos convidar lá todos aqueles que acharmos que devem assistir, vamos convidar também a direção da UNITA e ali é que nós veremos. Quando diz direção da UNITA, refere-se ao atual presidente Alberto Costa Júnior. Inclusive. Aliás, como temos estado atualizado, temos informado constantemente o Sr. Presidente da UNITA. Ou seja, cada passo novo que damos, nós informamos. Mesmo a publicação no Diário da República, não só informamos, como mandamos a própria cópia do Diário da República para dizer que finalmente a Fundação foi criada. Portanto, não vejo os motivos desta polémica.
a não ser que, como disse, haja de facto pessoas que não queiram, não gostam, não devia haver fundação. Mas senão, pelo menos da parte da UNITA, este é o desejo do partido também. Só que, praticamente, de acordo com a lei, o partido em si não pode formar a Fundação Jonas Malheiro Savimbi, ou uma fundação em nome de alguém. Haverá algum aproveitamento político ou o perigo da Fundação Jonas Savimbi ser instrumentalizada pelo governo ou pelo MPLA como arma de arremesso contra a UNITA, particularmente nesta fase em que vamos nos aproximando já das próximas eleições previstas para 2027? Esse perigo existe? Eu não penso que este perigo existe. Há uma análise, penso, não fundada que se faz e que cria esse problema todo. Há quem diga que uma fundação não precisa de conferências de imprensa. Eu acho que não. Está errada esta maneira de ver as coisas. A conferência de imprensa não se faz só para questões políticas. A conferência de imprensa é um ato de informar, não é? E neste caso há rumores, há boatos, há, na gíria, como se diz, fofocas sobre a fundação desde há muito tempo. E isto não é segredo para ninguém. Está nas redes sociais, está no seio da sociedade, que a fundação é um partido que Samakuva quer criar, que a fundação fez, há mais de um ano que isso anda aí. E agora que a fundação, e eu teria falado muito antes, mas eu não quis, porque toda a gente dizia, mas então vocês estão a ouvir esses rumores todos e não dizem nada, se deixam falar. Não é verdade, a verdade é outra. Mas agora que a fundação saiu, não é? Até porque não nos interessava mesmo por outras razões também falar. Havia ali muitos movimentos para impedir a fundação sair. Houve mesmo pessoas, funcionários públicos que estavam no processo de tratar a fundação, a criação da fundação, que foram intimidados para fazerem tudo para bloquear este processo. A propósito, quanto tempo levou desde a apresentação da documentação até a legalização? Foram dois anos. 2 anos. Nós começamos em 2021 a tratar disso. 8 meses depois tínhamos reunido toda a documentação necessária e passamos a documentação para o Ministério da Justiça. Portanto, foram 2 anos até que a fundação saísse agora. Então, e houve muita luta ali, mas a fundação saiu. Ora, se a fundação saiu e vamos passar à ação, é preciso desanuviar essas nuvens negras que pairavam na sociedade sobre a fundação. É preciso dizer às pessoas que aquilo que estão a ouvir não é verdade. É preciso explicar as finalidades, os objetivos da fundação. Isso faz-se com a imprensa, não é? Faz-se com a imprensa. Poderíamos tê-lo feito individualmente ou separadamente, contactando um ou outro jornalista, um ou outro órgão de comunicação social, mas é mais fácil, de uma só vez, falar para todos, porque também tempo é dinheiro. Mas o facto de Isaías Samakuva ser uma pessoa de alguma forma próxima do Presidente da República, aliás, nós jornalistas dizemos que Isaías Samakuva tem as portas do Palácio Presidencial da Cidade Alta abertas. Como qualquer cidadão. Pelo menos é isso mesmo que o Sr. Presidente me disse. O Palácio está aberto para qualquer cidadão que queira nos contactar. Mas este facto não justifica alguns rumores ou mesmo suspeições que se levantam quanto à hipótese aventada por esses rumores de que a Fundação poderia evoluir para uma força política contra a atual direção da UNITA? Mas é preciso mudar a forma de pensar, de analisar as coisas. Os angolanos estão mal nesse aspecto.
eu vou contactar o Alves, não sei de que partido é. Mas, Rádio MFM. mas isso não leva a nada, não é? Eu não posso fugir do meu compatriota e muitos deles, meus parentes, estão no MPLA. E também esses não fogem muitas vezes, como nós também, muitos de nós fogem. O que é mau, e é isso que eu quero que acabe no país. Não pode haver suspeitas só porque fulano que é da UNITA vai contactar que é outro que é do MPLA. Não fica bem, não vamos construir o país assim. Temos que estar, primeiro, livres, não é? Temos que ser livres, tem que haver essa liberdade, mas também, para construirmos um país, tem que haver, de facto, esta aproximação dos cidadãos, o diálogo, porque também se não nos conhecermos bem, então as suspeições vão existir sempre. E o mundo, ou seja, Angola, o país, não pode continuar assim. Esta onda de suspeições deve questionar o conteúdo da reconciliação nacional. Qual é a sua visão? O processo de reconciliação entre os angolanos, 22 anos depois do calar das armas, está a ser bem conduzido? Eu acho que não, porque é verdade que nós, quando falamos da necessidade da reconciliação, não podemos pensar que a reconciliação se faz de um dia para o outro. Portanto, pronto, a pagar é a reconciliação nacional e amanhã, a partir de hoje, já estamos todos bem. Não é verdade. Não é assim, mas a reconciliação nacional faz-se com passos concretos, ao longo do tempo, ao longo dos tempos. O que é que tem estado a faltar? Então, eu até volto para os acordos de Lusaka, portanto, o protocolo de Lusaka. O ponto primeiro, a primeira tarefa da reconciliação nacional, no quadro do processo de Lusaka, seria uma declaração do Sr. Presidente da República. Seria no dia 10. Ora, essa declaração nunca se fez. Bom, já cá para o fim do mandato, ou seja, da vigência do presidente, do falecido presidente José Eduardo dos Santos, depois ali já houve um discurso que ele falou claramente da reconciliação nacional. Só para os mais jovens, convém recordar que o protocolo de Lusaka foi assinado no dia 20 de novembro de 1994, na capital da Zâmbia. Absolutamente. Portanto, estávamos a falar da reconciliação nacional, dizia eu que é um processo. O presidente José Eduardo Santos depois fez a tal declaração constante do protocolo. Não fez. Nos termos dos acordos, nunca fez. Mas, como disse, já penso em 2015, 2016, fez um discurso em que fez uma declaração que eu considero que é aquela que ela devia fazer no início da implementação do protocolo de Lusaka. Qual declaração? Não, agora não me recordo mas foi uma declaração à nação. À nação. Foi uma declaração que ele fez à nação, onde incluiu a necessidade da reconciliação nacional. A verdade é que foi-se falando sempre da reconciliação nacional, da reconciliação nacional. Mas, enquanto isso, houve momentos difíceis daquilo que nós chamamos de intolerância política. Era uma intolerância política clara. Houve também várias dimensões ou seja, houve vários atos de dimensões que contrariavam o processo da reconciliação nacional. E eu falei com o presidente José Eduardo Santos também isso, em alguns encontros que eu tive. Inclusive, na vida normal. Eu até lhe disse um dia que o Estado procura consolidar-se. No discurso normal, nós precisávamos de consolidar o Estado. Mas o Estado não podia se consolidar, porque nós estávamos a viver ainda um Estado mentalmente, né, psicologicamente, que era da UNITA, no Estado que era do MPLA. Porque como é que o Estado podia se consolidar? Cada cidadão devia se reconhecer no Estado. Pessoas que são militantes da UNITA, quando procuram emprego, vão à administração comunal ou municipal, a primeira coisa que eles perguntam é o cartão. Cartão de militante. De militante.
às vezes até diz, opa, mas aqui a sua identidade não está correta. A minha identidade está aqui. É o bilhete de identidade. Não, mas falta aqui alguma coisa. Aqueles que são um bocado mais cuidadosos. Mas refere-se àquele período logo a seguir ao fim da guerra, não, ou a situação se mantém até os dias de hoje? Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Portanto, e isto, o exemplo que eu dei ao presidente José Eduardo dos Santos, é que até os militares generais, enquanto militares com os outros colegas, decidem, por exemplo, constituir uma sociedade, fazer uma parceria. E, para isso, têm de reunir alguma documentação e, enfim, criar condições. Uma sociedade comercial. Uma sociedade comercial. Ora, o outro, que é o general, diria, proveniente da UNITA, este vai dando voltas, enquanto o outro, em 2 dias, resolve o problema. E depois está à espera do outro para trazer a sua documentação e ver se avançam com a parceria. E nunca consegue. Nunca consegue porque depois vão ver a da UNITA é proveniente. É proveniente, então fica ali. E esses casos continuam até hoje. E eu referi também ao presidente João Lourenço essa questão. Portanto, essas questões assim, e estávamos a falar da consolidação do Estado, dizia eu, levam as pessoas a quem se nega emprego, a quem se nega outros como é que direi, outros privilégios que são próprios do cidadão. Direitos do cidadão. Levam a esse cidadão vir outra vez à UNITA, em vez de continuar a ir para o Estado. Então o Estado assim não se consolida. Há uma questão... Isaías Sabucuva foi presidente da UNITA durante 16 anos consecutivos, logo após o calar das armas, de 2003 a 2019. E naquele período houve muitos receios de um eventual retorno ao conflito armado, porque os ânimos ainda estavam exaltados e havia situações, algumas das quais está a descrever. Como é que foi possível... Primeiro, reconstituir a UNITA, que na altura era chamada uma manta de retalhos. Depois, refriar os ânimos e, vou usar uma expressão sua, engolir tantos sapos, como disse várias vezes naquela altura. Foi uma tarefa muito difícil, não? Foi, e muita gente não compreendeu. Quando eu dizia que era preciso engolir sapos. Só que hoje creio que se engola mais sapos do que aqueles que eu engoli. Mas era necessário. Esse país estaria ainda hoje em conflito. Estaria. Houve momentos em que apareceram as pessoas até mais velho. Isso aqui não temos outra forma. Portanto, para o bem da paz, para o bem da estabilidade nacional, para o bem desta tal reconciliação, era preciso engolir os tais sapos. Não há de outra forma. E, aliás, enquanto o país não tiver gente que passa por cima de algumas situações para proteger o bem maior, o país também não vai andar. E como é que vê o processo de reconciliação nacional, melhor, nos dias de hoje, sobretudo com base na Civicop, a comissão criada pelo Presidente da República para a reparação das vítimas dos conflitos políticos, a Civicop? Como é que vê o desempenho e a postura da Civicop atualmente? Eu já o disse, gostaria até de ter a oportunidade de dizê-lo diretamente a pessoas que conduzem a Civicop. Porque muitas vezes, quando falamos também assim, para a imprensa e tal, são estas situações que, ao invés de provocar uma correção, de facilitar uma correção daquilo que se está a fazer de uma forma errada, criamos anticorpos. De qualquer modo, quando diz de forma errada, quer dizer que a Civicop não está a cumprir o papel para o qual foi criada? Eu penso que há um desvio. A criação da Civicop foi um ato nobre. Um bocado tardio, mas foi um ato nobre. Agora, é preciso que na prática
corresponda à intenção, aos objetivos para os quais a Civicop foi criada. É o contrário que está a acontecer nos últimos tempos. Nós reparamos com muita tristeza que, ao invés de procurar sarar as feridas, estaremos a praticar atos que ainda abrem feridas. E é preciso ver que as próprias famílias que tiveram familiares que desapareceram, que foram mortos, por aí fora, muitas vezes têm situações bastante complicadas. Há aquelas em que o pai tem, como é que direi, aquele que se pensa que fez ou cometeu algum assassínio ou que provocou, vá lá, um problema, ele tem irmãos, não é verdade, e que às vezes afetam as duas partes da família. Ao virmos com a forma como estamos a ver... Mas o que é que está mal, para que nós possamos entender melhor, o que é que está mal no trabalho da Civicop? Será a exposição televisiva de restos mortais? Será o discurso oficial? Aliás, é preciso sublinhar que a UNITA retirou-se da Civicop. O que é que estará mal na forma como a Civicop tem desempenhado o seu trabalho? O país teve vários conflitos nos partidos. Portanto, a UNITA teve os seus problemas, não é? Que criaram conflitos entre famílias, às vezes, e o MPLA também tem. Então, o que se passa, o que nós estamos a verificar, é que aquelas situações que ocorreram no MPLA fazem-se na tranquilidade, fora dos holofotes da imprensa, não é? Mas aquilo que se passou na UNITA vem para a imprensa. Não é só com desrespeito às próprias vítimas, mas também a abrir, não é verdade, conflitos entre as duas partes, o que não tem interesse nenhum para a vida nacional. Ezeias Sabacuva, em 2022, não foi visto na campanha eleitoral. Quer dizer que não concorda com o formato adotado pela UNITA ao criar a Frente Patriótica UNITA, uma plataforma que junta outras forças políticas e também figuras da sociedade civil? Não está de acordo com este formato adotado pela atual direção da UNITA? Eu estive à frente do partido durante muitos anos e trabalhei, da minha maneira de ver, de uma forma afincada, sacrificando-me até do ponto de vista familiar. Ora, quando saí da direção da UNITA, eu digo da presidência da UNITA, achei que tinha feito o meu papel e não preciso de estar todos os dias, outra vez, nos trabalhos do partido. De um lado. Do outro lado, se durante a minha vigência, o meu consulado na presidência da UNITA, eu tinha justificação para não acompanhar a minha mulher à consulta ou a uma operação cirúrgica, se durante esse tempo eu podia faltar até aos óbitos, aos funerais dos meus primos, das pessoas mais chegadas, eu hoje já não tenho. E tive, portanto, o privilégio, desta vez, de estar com a minha mulher quando foi operada na África do Sul. Acompanhá-la. Foi por altura da campanha eleitoral? Não, eu saí em maio, não é? Em maio de 2022, e regressei em setembro. Porque a operação que foi feita em junho, uma operação de joelho, que é uma operação complicada, precisou, depois mesmo de curadas as feridas, da físio, que o próprio médico aconselhou que fosse feita mesmo pelo seu pessoal. E, portanto,
a campanha não era feita por Samacoa. E mais, eu até vi que não era necessário ali. O seu capital político não fez falta ou não faria falta? Não sei se faria falta ou se não. Pelo seguinte, veja, só 3 dias antes do fim da campanha é que eu fui contactado para ver onde é que eu estava, para ver se apareceria na televisão a fazer uma declaração. E isto compreendi, que foi exigência da sociedade, não é daqueles que dirigiram a campanha. Portanto, aqui pode-se concluir, pode-se tirar a ilação de que também não fazia falta. E, de facto, acho que não fazia falta. Há tantos quadros no partido que a minha pessoa não era necessária. Mas outra conclusão terá a ver com a sua relação com o presidente da UNITA, o engenheiro Adalberto. Como é que está a vossa relação? Eu faço. A relação pessoal e a relação institucional enquanto camaradas do mesmo partido. Eu faço uma distinção muito clara. Uma coisa são as pessoas, outra coisa é o partido. O partido é uma instituição, portanto, feita pelos membros da UNITA, e esta dura, vai por muito tempo, até que um dia os militantes talvez não queiram mais a UNITA. As pessoas estão ali para 5 anos, 10 anos, eu estive 16 anos na presidência da UNITA, mas saí. Portanto, eu faço uma direção clara. Em relação à Frente Patriótica Unida, por que é que não concorda com essa plataforma? Porque não corresponde àquilo que eu penso. Mesmo até do ponto de vista clássico, a criação de uma plataforma dessas tem de respeitar alguns princípios que penso que não foram respeitados. Por exemplo? Por exemplo, as vantagens à negociação, não é verdade? Aquilo que se deu aos outros é demasiadamente grande em relação àquilo que a UNITA representa. Portanto, a partir daí há outros aspectos. Eu não quero avançar aqui, não quero entrar em detalhes aqui, não é neste fórum, neste lugar onde devo dizer, onde devo falar. Nunca fui procurado por isso, também não quis falar, preferi o silêncio. Preferi o silêncio porque eu também sou uma pessoa só. E há os outros, que são muitos, que certamente estão de acordo. Então, isso é democracia também. Quando pensamos que estamos em minoria, em mulher, é estar silencioso. Mas o facto de, com este formato de Frente Patriótica Unida, a UNITA ter obtido, em 2022, o melhor resultado eleitoral de sempre, chegando a tirar a maioria qualificada ao MPLA, e mesmo a causar calafrios entre o seu principal adversário, o MPLA, não dá valor à Frente Patriótica Unida nos moldes em que foi constituída? Eu também não quero entrar nisso. Não quero entrar nisso. O trabalho para pôr o partido a um nível não se faz em 2 anos, nem num ano. E os cidadãos angolanos, estão cansados de ter o MPLA no poder. Querem mudança. Agora, os dirigentes é que têm de se colocar ao nível de fazer essa leitura, da verdade, e adotar medidas que possibilitem, de facto, materializar esse desejo. Eu até sou da opinião que, mesmo agora, o país está pronto para a mudança. Os cidadãos querem mudar. Mas os que os conduzem precisam de ler bem esta situação e evitar que haja obstáculos para atingir esse objetivo que os cidadãos querem atingir. Só um detalhe. Acha que, para a mudança de que fala, a UNITA terá de fazê-lo sozinha ou admite coligação com outras forças políticas? É possível, a coligação é possível, é algo que é natural, faz-se em política. Eu dizia ontem, numa outra entrevista, que vimos agora na França, forças políticas que, de uma forma geral, não andam juntas, mas perante o perigo que tinham da extrema-direita,
tiveram que se unir. Portanto, então aqui não será algo análogo ao que é a Frente Patriótica Unida também? Unida? Sim, mas na prática, nós vemos que cada um tem a sua identidade. Não é verdade? Mesmo unidos, todos eles têm a sua identidade. Não podem permitir que a sua identidade sofra erosões. Não podem permitir isso. Porque cada partido tem os seus objetivos, tem os seus fundamentos, e esses fundamentos, embora no tempo haja necessidade de ajustar aqui e acolá, é preciso que o eixo principal se mantenha. A UNITA tem um congresso ordinário marcado para o próximo ano, 2025. Isaías Chamacuva poderá ser delegado ao congresso. É crível que queira, de alguma forma, voltar a candidatar-se à presidência da UNITA? Eu estou a dizer o seguinte, não é minha intenção, mas nunca foi minha intenção ser presidente da UNITA também. Mas cheguei a um momento em que pressões externas, depois a situação em si que eu vi, da forma como estávamos, num dia desses, numa reunião que se fez, só pelo decorrer, pela forma como a reunião estava a decorrer, eu vi que isso não podia continuar assim. E ali mesmo eu declarei que afinal eu vou me candidatar mesmo. Portanto, há circunstâncias que podem aparecer de um momento para o outro e mudar, não é, uma opinião que a pessoa tem. E é por isso que eu digo, na política nunca se diz, e aprendi isso ainda pequeno, nunca se diz que desta água nunca beberei. Porque depois um dia você aparece e vão dizer, então você tinha dito que não faz e depois fez. Por conseguinte, não é minha intenção, não me interessaria mesmo agora. Eu fiz o meu papel, fiz o que fiz. Agora, no meu plano da vida, no meu programa da vida, agora é para prestar atenção à minha família, é para escrever aí a história da minha vida, aquilo que vi neste planeta Terra a caminho do céu. Portanto, é o que eu quero fazer. Mas não retira esta hipótese, não sendo sua intenção, não considera algo improvável voltar a ser presidente da UNITA? Não sei, porque também uma coisa é querer se candidatar, outra coisa é ser presidente, passar nestas eleições. Portanto, é tudo isso que me leva a dizer não digo que não, mas tudo isso depende também, não é só da minha vontade. Eu posso querer, mas os cidadãos não querem. Por conseguinte, não vale a pena dizer que sim, ou senão a situação coloca-se desta forma. Quando diz que Angola quer mudança, o povo quer mudança, qual é a sua avaliação sobre a atual governação do país, no atual contexto de fome, extrema pobreza, desemprego acentuado entre a juventude, a própria desestruturação das famílias? Como é que avalia a forma como o nosso país tem estado a ser governado? Eu, em resumo, diria o seguinte: o MPLA está no poder agora há quase 50 anos. E em 50 anos vão fazer agora o balanço, não é? E certamente que o balanço que vão fazer é de que fez alguma coisa, mas o país está mal. Está mesmo a caminho do abismo. Eu sei que se fizerem, eu creio que se fizerem o balanço friamente, vão chegar a essa conclusão. Mas o seu balanço é de que o país está... Está mal. Está mal. O país está de mal para pior. Está nesse caminho. E eu até tenho dito, certamente, com raiva de muitos concidadãos, de muitos compatriotas contra mim, que os nossos irmãos do MPLA, 50 anos depois de estarem a governar e a verem o país como está, eles deviam chegar à conclusão patriótica
de que deviam deixar para uma outra força. E ver o que a outra força vai fazer. Sim, mas ninguém abandona o poder por abandonar. Tá o MPLA bem. vai a eleições e sai vencedor. Tem que governar. Está bem, mas como? Também estas vitórias, como? É como sabemos. Como sabemos como? Como sabemos que não têm sido vitórias consensuais, transparentes. Não têm sido. E, portanto, o que interessa aqui, é por isso que eu digo que uma conclusão patriótica, o que interessa aqui não é estar no poder. O que interessa é fazer o país progredir, é fazer o país feliz. Este é que é o objetivo de um patriota. Não é estar no poder e estar ali, não é? Servir os seus próprios bolsos e os outros, que se arranjem. E a propósito, qual é a avaliação que faz da luta contra a corrupção e do processo de recuperação de ativos que constituem até os principais trunfos da governação do presidente João Lourenço? Qual é a sua avaliação? A minha avaliação é que a intenção é boa, mas também uma luta dessas não é fácil. Não é fácil e, sobretudo, quando se trata de uma situação como aquela que nós vivemos no país. Porque o partido que governou-se a si próprio. E então, a luta contra a corrupção é uma luta que pode tocar diretamente os membros do partido. E o presidente João Lourenço, penso que sabe disso, quando disse que iria encetar esta luta, mesmo os seus primeiros a tombarem fora. Os dirigentes do MPLA. É porque ele sabe desta luta. E, entretanto, envolve muitos riscos. Infelizmente, nem todos compreenderam que, de facto, deviam mudar, deviam adotar uma postura diferente. Eles colocaram-se na defensiva, com todas as facilidades que foram dadas. Havia 6 meses para declararem aquilo que têm, por aí fora, e não fizeram, pelo contrário. Encetaram um combate cerrado contra a luta anticorrupção. Então quer dizer que o presidente João Lourenço não está a vencer ou estará mesmo a perder o combate contra a corrupção? Eu penso que está a perder. Está a perder, e eu disse-lhe claramente essa situação. Eu disse-lhe. Porque está numa camisa de forças tão grande e tão forte que é difícil. Ele está com forças de bloqueio tão poderosas ali que procuram resistir. E então, de um lado, do outro lado, e este é um detalhe que eu gostaria de dizer também, ao invés de ter apoio da sociedade, também, nesta luta, eu sinto que não tem esse apoio. E porquê? Porque parece que todos beneficiam um bocado aqui e acolá desta corrupção, que é um cancro terrível para o país. É um cancro terrível para o país. Então, perdão, os angolanos precisam de parar um bocado, refletir. Eu penso que esta é uma luta para apoiar. Mas de que forma, então, a sociedade no seu todo poderia associar-se a este combate contra a corrupção? Já que a forma como está a ser conduzido não é a melhor. Eu não diria até que talvez não é a melhor. Ela encontra muitos obstáculos. Ela encontra muito, pode ser boa, mas encontra muitos obstáculos. Mas esses obstáculos estão, em primeira instância, no seio do partido governante? Absolutamente. Absolutamente. Não há dúvidas, isto está claro. Também. Vamos fazer a mesma pergunta de outra forma. Se Isaías Samakuva fosse amanhã Presidente da República de Angola, como conduziria a luta contra a corrupção, a moralização da sociedade? De que forma, assim, em linhas gerais? Para mim seria muito mais fácil também, porque nem tenho colegas envolvidos nisso. Há tendência a dizer que na UNITA também. Não, a UNITA vai fazer como? Vai entrar. Não tem como. Exatamente porque não gera nada. Não é? Gera os parcos meios do partido. Portanto, nós não temos. E então podemos vir ali
e não temos ninguém que venha a pôr obstáculos porque todos estão livres. Mas está a sugerir que a luta contra a corrupção só seria possível, só seria eficaz com o MPLA fora do poder? Naturalmente. Mas há quem diga que a UNITA no poder também iria fazer o seu pé de meia, iria encher também os seus bolsos. Infelizmente, eu pensava que a UNITA, como era, iria tentar influenciar com a sua postura a sociedade. Mas, ao fim e ao cabo, aqueles que na UNITA constituem, portanto, diria, o núcleo duro, são poucos. E chegaram no seio desta sociedade e ficaram como que uma gota no oceano. E ao invés de serem eles a influenciar os outros, eu sinto que estão a ser influenciados pelos outros. De modo que isso leva... Como assim? Quer dizer que os atuais dirigentes e quadros da UNITA estão a ser influenciados por aqueles que podem ser rotulados como corruptos? Eu não estou a falar dos dirigentes da UNITA aqui, estou a falar dos membros da UNITA. A sociedade, a forma de vida e neste aspecto de corrupção que na UNITA se vivia é algo que eu apreciei bastante. É verdade que corruptos ou a corrupção existe em toda a parte. O problema são os mecanismos de combatê-la ou para o combate contra a corrupção. Portanto, na Inglaterra, na América, portanto, quando dizemos na América, estamos a falar dos Estados Unidos, noutros países mais desenvolvidos e até democráticos, há um combate permanente, uma vigilância permanente contra os atos. Aí está a tocar no sistema judicial. O sistema judicial, a própria mentalidade do cidadão. O primeiro-ministro está em campanha e fez um telefonema a partir do escritório dele oficial. Não se admite. Isso já é violação. E é questionado. Portanto, há um combate permanente, há uma mentalidade criada para combater a corrupção. Ora, e o sistema judicial? É um sistema judicial que funciona. Quer dizer que o nosso, aqui em Angola, não funciona? Eu não tenho dúvidas sobre isso. Vão fazendo agora uns esforços e tal, mas temos um caminho muito longo a percorrer. Portanto, e enquanto o sistema judicial não for o que se pretende, o que devia ser, também o combate à corrupção não vai funcionar. E qual é a causa desta situação para que o sistema judicial seja aquilo que deve ser? O que é que está a impedir? A corrupção. Uma das coisas que está a impedir é mesmo a corrupção também. É mesmo a corrupção. Para esta entrevista nós queríamos falar um pouco de si, para que os nossos ouvintes, os mais novos, pudessem saber mais quem é Isaías Chamacuva, mas o tempo corre, quase que voa. Atualmente o que é que faz? Não é presidente da UNITA, não tem nenhum cargo executivo no partido. O que é que faz? Como ocupa o seu tempo? É interessante essa questão, porque, como disse anteriormente, eu pensava que sairia da presidência da UNITA e estaria mais livre, a poder dormir 7 horas por dia, pelo menos 7 horas, mas eu continuo a dormir 3, 4 horas por dia. A fazer o quê? A escrever, a atender pessoas. Sou muito procurado. Mas, para além disso, a minha família, a minha chitaca também, onde tenho galinhas, tenho capotas, tenho árvores de fruta, produzo fruta para mim próprio. Aonde? No Bié? Aqui mesmo. Aqui mesmo em Luanda. No Bié também tenho a minha lavra. Portanto, e isso ocupa-me de uma forma tal que não consigo ainda ter
as horas livres como gostaria de ter. Há uma pergunta inevitável. Aqui em Angola, como em muitos países africanos, a política tem sido encarada como um passaporte para a riqueza. Depois desses anos todos, Isaías Samakuva é um homem rico, tem um património que se pode considerar fortuna. E esta maneira de ver a situação, infelizmente, implantou-se mesmo na sociedade. Eu fui eleito presidente da Unida. Um dos meus sobrinhos, tio, agora então vamos fazer. Agora, não é assim. Primeiro, o partido não tem esse dinheiro. Mas, segundo, eu nunca farei isso. Não é um homem rico. E, curiosamente, toda a gente diz que é rico. Atribuem-me até a propriedade de alguns condomínios aqui. Aqui perto do 11 de novembro há um condomínio que dizem que é de Samakuva. Um dia, um amigo meu, aqui na zona, que vivia na Zona Verde, veio ter comigo, mas muito sério. Sr. Presidente, é melhor você reparar esta situação. É que desde que construiu o seu hotel ali, a energia que alimentava a área já não existe. O seu hotel? Ou um hotel atribuído a si, mas que não é seu? Exatamente, o meu hotel. Ela dizia, faça isso porque a população está a falar mal de si. Então este Samakuva, desde que colocou aqui o hotel, desviou as linhas de energia para o hotel e nós ficamos às escuras. Eu disse, mas o que é isso? Eu não tenho hotel nenhum. Não há um hotel ali na Zona Verde que dizem que é seu. Eu disse, não tenho. Aqui mesmo no Morro Bento há 12 edifícios que dizem que são meus. Portanto, venham-me como um homem rico. Deviam vir à minha casa e ver como é que eu vivo. A Fundação Jonas Malheiro Savimbi está aí. Isaías Samakuva será, portanto, o presidente do Conselho de Curadores. Não gostaria. É verdade que eu estou a sentir esta intenção. Mas os filhos de Jonas Savimbi delegaram-lhe esta tarefa. Não, a tarefa que me delegaram é de criar a Fundação. Esta era a tarefa minha e esta tarefa está a chegar ao fim. Portanto, eu pensaria que agora vou continuar com a fundação da minha fundação, que já tinha começado na altura em que me contactaram. Quer também criar a Fundação Isaías Samakuva? Com certeza. Eu queria criar um instituto, um centro, mas amigos aconselharam que não, isso não é assim, é fundação. E eu tinha começado já a criar a minha fundação. Quando fui contactado, eu disse aos meus colaboradores que vamos parar com isso, vamos dar prioridade à Fundação Jonas Malheiro Savimbi.